Este é Djibouti, um pequeno país na ponta da África, com uma população de apenas 1 milhão de pessoas. Muitas pessoas, especialmente na América do Sul, têm pouco conhecimento sobre este país. No entanto, este pequeno país é a área geopolítica mais importante, perigosa e quente do mundo. Isso ocorre porque abriga bases militares de todas as grandes potências mundiais. Se você olhar o mapa de Djibouti, verá a única base militar dos Estados Unidos em todo o continente africano. Além disso, há 2 bases militares da França, e próxima a uma delas está a única base militar estrangeira do Japão em qualquer país. Junto com isso, há uma base militar italiana nesta direção. Da mesma forma, ao longo do mar, há uma base naval francesa com campos de soldados alemães e espanhóis nas proximidades. Na direção oposta, há uma grande base naval da China. Além disso, os governos da Índia, Rússia e Arábia Saudita estão negociando com o governo de Djibouti para estabelecer suas próprias bases militares aqui. Se observarmos, Djibouti talvez seja o único país do mundo onde existem tantas bases militares de diferentes países. E aqui surge a pergunta sobre o que torna Djibouti tão especial para que todas as principais potências mundiais tenham estabelecido suas bases militares aqui. Vamos descobrir a resposta para essa pergunta no vídeo de hoje. A verdadeira importância de Djibouti reside em sua localização geográfica. Djibouti está localizado exatamente oposto ao Iêmen, a oeste do Estreito de Bab el-Mandeb. O Estreito de Bab el-Mandeb é uma estreita passagem de 28 quilômetros, de onde todos os navios oceânicos atravessam do Oceano Índico, entram no Mar Vermelho e, em seguida, cruzam o Canal de Suez para entrar no Mar Mediterrâneo, alcançando finalmente todos os países europeus. Então, basicamente, este é o caminho mais curto para conectar a Ásia e o Oriente Médio à Europa. E é isso que o torna tão geopoliticamente importante, especialmente quando falamos sobre o fornecimento de petróleo e gás. 10% do suprimento mundial de petróleo e 6% do gás natural passam por esse ponto de estrangulamento de 28 quilômetros. Toda essa oferta de gás e petróleo vem do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é a extensão de água que faz fronteira com o Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã. A região do Golfo Pérsico produz quase 1/3 do petróleo mundial e detém 50% das reservas mundiais de petróleo bruto, além de cerca de 40% das reservas mundiais de gás natural. Portanto, o Golfo Pérsico é a localização geográfica mais importante do século XXI, porque mais da metade do suprimento mundial de energia depende dessa região. O petróleo e o gás desses países são carregados em petroleiros, em seguida, passam por esse ponto de estrangulamento de 20 milhas, indo para todas as grandes nações asiáticas, como Paquistão, Índia, China, Coreia do Sul e Japão. Além disso, o restante do petróleo e gás, vindo do Mar Arábico, entra no Oceano Índico e, em seguida, cruza o Estreito de Bab el-Mandeb, passando pelo Canal de Suez, para chegar aos países europeus. De acordo com as estatísticas de 2022, 20% das importações de petróleo da Europa e 24% das importações de gás passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Portanto, se esse estreito for bloqueado por qualquer motivo, as economias europeias podem ser vítimas de uma grave crise financeira, pois há apenas uma rota para a Europa, e ela é tão longa que só é possível chegar à Europa atravessando todo o continente africano. Não apenas essa rota leva mais tempo e gera custos mais altos, mas também é bastante perigosa. Um incidente semelhante ocorreu em março de 2021, quando um navio ficou preso no Canal de Suez, causando uma perda de 9,6 bilhões de dólares para a economia mundial. No entanto, o país para o qual este estreito é mais crucial é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita detém 15% das reservas comprovadas de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é literalmente um estado do petróleo. 46% do PIB da Arábia Saudita depende do petróleo, e 80% de sua renda de exportação vem do petróleo. Toda essa infraestrutura, esses grandes edifícios, esses projetos impressionantes, esse estilo de vida luxuoso, tudo isso se deve ao petróleo. E todos os campos de petróleo da Arábia Saudita estão localizados na fronteira do Golfo Pérsico, tornando o Estreito de Hormuz a rota mais fácil para transportar todo esse petróleo para o resto do mundo. Agora, falando sobre o Estreito de Hormuz, é aproximadamente uma passagem estreita de 34 quilômetros de onde os contêineres dos países do Golfo Pérsico passam para alcançar o resto do mundo. Esse ponto de estrangulamento enfrenta a maior ameaça do Irã, que é o maior rival da Arábia Saudita. Todas as ilhas circundantes deste estreito também estão sob controle iraniano, e o Irã frequentemente ameaçou bloquear este estreito, se,
por qualquer motivo, este estreito for bloqueado, a economia da Arábia Saudita entrará em colapso em questão de meses. Para mitigar esse risco, os sauditas construíram um oleoduto de 1.200 quilômetros de comprimento, estendendo-se da fronteira leste da Arábia Saudita até a fronteira oeste. Através desse oleoduto, uma quantidade limitada de petróleo extraído do Golfo Pérsico é transportada até o Mar Vermelho e, a partir daí, esse petróleo continua sua jornada, cruzando o Canal de Suez para chegar à Europa. No entanto, em 2014, eclodiu uma guerra civil no Iêmen entre grupos xiitas e sunitas, e os rebeldes xiitas Houthi tomaram o controle da capital iemenita, Sanaa. Como a Arábia Saudita estava apoiando os grupos sunitas contra os rebeldes Houthi durante toda essa guerra, os Houthis redirecionaram toda a sua animosidade para a Arábia Saudita. Agora, essa área está muito próxima aos oleodutos da Arábia Saudita, e os rebeldes Houthi frequentemente ameaçaram atacar esses oleodutos. De um lado, há o Irã, que pode bloquear o Estreito de Hormuz, interrompendo a exportação de petróleo árabe. Do outro lado, no Iêmen, existem os Houthis do Iêmen apoiados pelo Irã, que podem potencialmente danificar o Estreito de Bab el-Mandeb, posteriormente, prejudicar o oleoduto, com graves consequências para a Arábia Saudita. Esta é a razão pela qual a Arábia Saudita está estabelecendo sua própria base militar em Djibouti, para que possa reagir prontamente militarmente em qualquer situação ameaçadora. No entanto, o Bab el-Mandeb não é apenas crítico para a Arábia Saudita, mas também se tornou extremamente importante para a União Europeia. Isso ocorre porque, após a guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia fechou todos os seus gasodutos que iam para a Europa, deixando a Europa com apenas uma alternativa para um suprimento tão massivo de gás, e essa é o Catar, um país pequeno com as segundas maiores reservas de gás natural do mundo. No entanto, o Catar está bastante distante da Europa em comparação com a Rússia, e não possui gasodutos para transportar gás até a Europa. Por isso, o Catar está atualmente investindo bilhões de dólares em tecnologia de GNL. Esse investimento visa liquefazer o gás, carregá-lo em contêineres e transportá-lo para a Europa através do Estreito de Hormuz e do Estreito de Bab el-Mandeb, cruzando o Canal de Suez. Devido a isso, países europeus estão estabelecendo suas bases militares em Djibouti para garantir que essa rota permaneça desobstruída. Da mesma forma, 30% das exportações de manufatura da China passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb para chegar à Europa e América do Norte. Então, para manter o comércio mundial fluindo sem problemas, é muito importante que este estreito permaneça seguro. Os países do Oriente Médio querem assegurar este estreito para que todo o seu petróleo e gás possam chegar suavemente aos países europeus. Para a China, este estreito é importante porque a maioria de suas exportações chega a outros mercados por meio desta rota, e a economia da China depende das exportações. Os Estados Unidos estabeleceram bases militares aqui para monitorar todo o comércio global e evitar que qualquer país único, incluindo a China, ganhe controle total sobre esta rota. No entanto, outra razão para tantos países terem bases militares aqui é que toda a área é muito instável e perigosa. De um lado deste estreito está o Iêmen, que tem sido devastado por uma sangrenta guerra civil nos últimos anos, e do outro lado estão países africanos como Eritreia, Etiópia e Mali, onde a situação de ordem pública é muito comprometida. Então, há a Somália deste lado, onde piratas frequentemente atacam contêineres nessas rotas comerciais e, às vezes, conseguem saquear esses navios. É por isso que todos os principais países concordaram que precisam de bases militares nesta região para proteger o comércio mundial de todas essas ameaças e garantir o fluxo suave do comércio. E para estabelecer bases em toda essa área, não há país melhor do que Djibouti. Djibouti é talvez o país mais pacífico em toda a região africana. E se olharmos para isso, a África depende muito dele porque Djibouti está localizado no sudoeste da Etiópia, que possui a maior população de toda a África. No entanto, a Etiópia é sem saída para o mar, e não tem outra opção para importação ou exportação além de Djibouti. É por isso que Djibouti tem uma influência significativa em todo o continente africano. Djibouti é um excelente exemplo de como um país, se mantiver a ordem pública, pode tornar-se importante e próspero apenas com base em sua localização geográfica. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Essas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Até o próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!